O derretimento das geleiras é uma realidade assustadora, mas e se pudéssemos usar essa realidade para criar consciência? Vamos explorar isso no Blender hoje. Você já sonhou em ter o poder de parar o derretimento das geleiras? Nós também. E é por isso que passamos incontáveis horas dominando o Blender para trazer a você um tutorial que não apenas satisfaz a sua curiosidade, mas também alimenta seu desejo de fazer a diferença. Prepare-se para uma revelação que vai além das suas expectativas. E a melhor parte, você vai descobrir uma maneira surpreendente de visualizar o derretimento das geleiras como nunca antes. Provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar do problema do derretimento das geleiras que pode ocasionar no aumento do nível do mar. E dessa forma, algumas regiões do mundo podem acabar ficando debaixo d'água, como por exemplo as Maldivas, que possuem uma altitude média de apenas 1,5 metro acima do nível do mar. E o Brasil, apesar de estar numa zona tropical, também pode sofrer com esse derretimento das geleiras, principalmente os estados mais próximos ao litoral, como Recife e Rio de Janeiro. Então, para o tema do tutorial de hoje é como fazer o derretimento das geleiras no Blender. E bora começar. Então, para fazer esse efeito de derretimento das geleiras aqui, eu vou usar algum modelo aqui para fazer o derretimento dessa geleira aqui, que no caso é esse iceberg daqui, que esse modelo aqui eu baixei do Sketchfab, de um cara chamado Zeferin, não sei se é assim que fala, mas esse modelo aqui é dele. Muito obrigado por ter disponibilizado esse modelo aqui pra gente. Mas apesar disso, tá, esse efeito aqui de derretimento, ele pode ser feito para qualquer objeto, ele não precisa ser necessariamente de gelo. É que o tema aqui desse tutorial hoje é de derretimento das geleiras, né? Então por isso que eu escolhi um gelo aqui. Mas enfim, vou fazer esse efeito aqui nesse modelo aqui. Na verdade eu vou pesar mesmo, é só desse gelo aqui, o maiorzinho aqui, que eu vou fazer o derretimento dele aqui. O restante aqui, para não atrapalhar a nossa visão aqui, eu vou deixar ele invisível aqui. Se você olhar aqui no lado direito, aqui superior, aqui você vê as partes aqui do modelo do iceberg aqui, é esse aqui que eu vou fazer o efeito. O restante aqui, que é referente aos outros pedaços do modelo aqui, eu não vou mexer agora. Então, para não atrapalhar a nossa visão, eu vou fechar aqui os olhinhos aqui, ó. Vou clicar aqui, vou arrastar e vou fechando aqui tudo, só para não atrapalhar a nossa visão. Aí, terminado isso, eu deixei aqui só esse gelo principal aqui. É esse gelo que a gente vai fazer o efeito aqui. Então, eu vou deixar ele selecionado aqui e a gente vai fazer uso do Geometry Nodes para poder fazer esse efeito. Então, você vem nessa aba do Geometry Nodes e agora você vem aqui em New e você vai colocar esses dois nós aqui por padrão. E o que a gente está querendo fazer aqui é o seguinte, a gente vai querer fazer o derretimento deste gelo aqui. Só que para fazer isso, eu vou fazer o uso de algum outro objeto aqui, que quando ele se aproximar aqui desse iceberg aqui, desse gelo aqui, ele vai começar a fazer o derretimento dessa geleira aqui. Então, para isso, eu vou criar agora um outro objeto aqui. Você aperta o Shift A, procura aqui, eu vou colocar essa esfera aqui mesmo, e vamos apertar o botão S, deixar ele maiorzinho aqui, ó, mais ou menos assim, ó, até cobrir essa geleira. Vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui. E se você vir aqui nessa setinha aqui, ó, você clicar aqui, ó, vem aqui em Items, você vê que quando a gente aumentou a escala aqui, ele muda a escala aqui. Só para facilitar as contas para o Blender, como de boa prática, né, é bom deixar esses valores aqui sempre tudo no 1 aqui. Para isso, você aperta o Ctrl A e vem aqui em Scale, aí você vai ver que a escala agora dessa esfera aqui vai ficar tudo no 1. Aí você vê aqui que os nós desapareceram aqui. Para fazer os nós aparecer de novo, é só você clicar aqui na geleira aqui, e aparece o nó. E para não ficar desaparecendo esse nó toda hora que você apertar em algum outro lugar aqui, ó, deixa clicado nesse pin aqui, que aí a gente não perde a visão dos nós. Então o efeito aqui é o seguinte, a gente vai fazer o uso dessa esfera aqui, que toda vez que ela se aproximar aqui dessa geleira aqui, ele vai fazer o derretimento. Para fazer isso, toda vez que essa esfera aqui chegar perto, ele vai começar também a deletar partes aqui dessa geleira aqui. Para ficar mais fácil de ver, com essa esfera aqui selecionada, você vem aqui nessa aba aqui de objetos aqui, desse quadrado laranjinha aqui, você clica aqui uma vez, vem aqui em Viewport Display e vamos mudar essa Display As de textura aqui, vamos mudar para Wire, só para ficar na visão de Wire aqui, que é para a gente poder ver o que acontece por dentro, tá? E fica mais fácil da gente visualizar. Então, como que a gente quer que essa esfera aqui, ela comece a deletar essa parte que ela encostar aqui da geleira aqui? Então, o primeiro nó que a gente vai usar, você aperta o Shift A e procura por Delete Geometry. Esse nó aqui. E você vai soltar ele aqui no meio. Quando você fizer isso, você vê que ele deleta o nosso objeto, a geleira que a gente tinha aqui antes. Ele deleta porque a gente ainda não especificou, não deu os dados para fazer o cálculo de como que a gente quer que esse objeto seja deletado aqui. No caso, eu quero que toda vez que essa esfera aqui se aproxime do objeto aqui, ele começa a deletar a parte da geleira. Então, para isso, primeiro eu vou dar o dado desse objeto, no caso da esfera que vai se aproximar, tá? Aí você procura aqui no lado de aqui, ó, a esfera aqui, você vai clicar e vai arrastar aqui embaixo, nesses nós aqui, tá? E vai criar esse nó de forma automática aqui, que é referente à esfera aqui. E para fazer a atualização desse nó aqui de forma automática, você deixa aqui em Relative. E como eu quero que a geleira seja deletada toda vez que a esfera aproxime da geleira, então eu vou procurar pelo seguinte nó. Você aperta Shift A, procura agora por Geometry Proximity, esse nó aqui. Aí você vai conectar essa geometry da Object
Object Info aqui na Target daqui e vamos conectar essa da distância aqui, ó, da distância aqui na Delete Geometry. Aqui a gente vai fazer o cálculo de acordo com a distância dessa esfera aqui, com a distância do objeto que a gente escolheu, no caso a geleira aqui, vai começar a ser deletada. Só que você vê que ainda não apareceu nada aqui da geleira de antes, por causa que só com esse nó de Geometry Proximity aqui, a gente não tem aqui como calcular a distância aqui. E antes de continuar com esse tutorial de como fazer o derretimento das geleiras no Blender, não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graças para vocês. A gente conectou a distância, mas não tem como a gente calcular aqui a distância. Então a gente vai fazer uso de um outro nó para ajudar a fazer esse cálculo. Você aperta o Shift A e procura agora por esse nó aqui. E a gente vai mudar essa de Edge aqui, ó. Você procura agora por less than, tá? Less than seria menos de, né? E você vai conectar esse nó aqui na frente dessa Geometry Proximity, tá? Quando você fizer isso, você vê que a geleira aqui ela aparece de volta. Se você olhar mais de pertinho aqui, ó, você vê que a parte que a esfera tocou aqui, ó, você vê que ele já começa a deletar a parte que ele tocou aqui. Aí você vê que a parte do meio aqui, ó, ela ainda não deletou direito, tá? Se você movimentar primeiro a esfera, vai ficar mais fácil de ver. Para vez que você for aproximando, ele começa a deletar, tá vendo? Ele vai deletando a geleira. Só que tem alguns problemas aqui, que quando você aproxima aqui, ó, ele deleta mais nas partes aqui, ó, onde encosta as bordas da esfera aqui. Aí depois que passa as bordas aqui, a parte do meio começa a reaparecer aqui no meio aqui. Para não ter esse problema, você faz o seguinte, você pode agora regular com esse nó aqui que a gente colocou, né, para fazer a regulagem do tanto que a gente quer que deleta. Você pode ir aumentando esse valor aqui, ó, você vai aumentando aqui, ó, até desaparecer tudo, tá? Desapareceu tudo aqui, aí você faz o teste, você pode movimentar aqui, ó, essa esfera aqui, ó, não pode aparecer nada, tá? Ó, tá vendo? Encostei mais dentro aqui, ó, ele começou a reaparecer de novo. Aí se acontecer isso, você vai aumentando esse valor aqui, ó, até desaparecer tudo, né? Aí desapareceu tudo aqui, ó. Aí agora sim, você pode aproximar a esfera aqui, ele deleta tudo a geleira que estava aqui. Aí você conseguiu achar esse valor que deleta toda a geleira aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte, o efeito aqui é, quando essa esfera aqui estiver aproximando, ela vai começar, na verdade, a derreter e não exatamente deletar tudo. Além de deletar, ele vai derreter também. Só que se a gente deixar esse efeito assim, quando a gente ativar o derretimento, essa parte que aparece aqui, ó, ele vai derreter por inteiro aqui, ao invés de começar a derreter só no início, toda vez que a gente for aproximando e for derretendo aos poucos. Nesse caso, ele vai, assim que a esfera tocar aqui, nessa geleira aqui, essa parte toda que fica aparecendo aqui, ela começa a se deletar. Então a gente vai ter que achar um jeito aqui, ó, de isolar só essa parte que encosta no início aqui, nessa parte dessas bordas aqui, ó, que ela começa a derreter aqui, e essa parte de trás aqui ela fica intacta, tá? Só para ela ir derretendo de forma gradativa aqui. Para ficar mais fácil de entender, é melhor a gente fazer na prática aqui. Eu vou mostrar aqui. Para isolar essa parte aqui é fácil. É só você duplicar esse nó aqui, dessa less than aqui, ó. Você aperta um Shift D, vai fazer uma cópia, e em vez de less than, a gente vai fazer o contrário, né? Você vai procurar por essa greater than. Greater than do inglês, que é mais do que, né? Aqui era less than, menos de, e aqui é greater than de mais de, tá? Aí você vai conectar uma dessa distância aqui, e aí você tem que conectar agora essa velha aqui nesse outro nó da Delete Geometry aqui, tá? Se você conectar aqui, ó, nessa selection daqui, você vê que ela faz o contrário, tá? Ela vai desconectar a anterior, essa less than, e vai ficar conectada essa greater than, tá? E o que acontece é o contrário, tá? Você vê que aquela parte que estava sendo deletada, ela aparece, e a parte que ainda não estava sendo deletada, ela é deletada aqui, né? Ela vai fazer o contrário. Você pegar aqui, ó, a esfera aqui e aproximar aqui, você vai entender melhor, ó, tá vendo? Ela faz o efeito contrário. Se você deixar aqui na less than aqui, aí ela faz o efeito dessa forma aqui. Então, no caso, toda vez que eu conectar ou uma ou outra aqui, ó, elas não ficam conectadas ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou precisar de um outro nó para ajudar a conectar esses dois nós aqui ao mesmo tempo. Para isso, você aperta Shift A e procura agora por Boolean Math. Esse nó aqui. E vamos mudar essa end aqui, ó. Vamos mudar para OR, né? Que seria OR. Aí você vai pegar esse nó aqui, você vai soltar aqui na frente dessa less than aqui. E agora você vai conectar agora essa greater than aqui e nessa NOR aqui, tá? E agora esses dois nós aqui vão estar conectados ao mesmo tempo nessa Delete Geometry. Aí você vê que desapareceu o objeto aqui por completo aqui. Isso acontece porque esses valores aqui dessa tree hole aqui, ó, elas são exatamente iguais. E como eu quero isolar só uma brecha daquele objeto que a gente estava vendo anteriormente, a gente tem que colocar uma certa distância entre esses dois valores aqui, tá? Então eu vou aumentar um pouco esse valor aqui dessa greater than, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, você vai ver, ó, tá vendo? Você vai aumentando, ela vai aparecendo. Aí você vai aumentando até aparecer só um filamento aqui da parte que estava a geleira anterior, tá? Porque eu quero só essa parte aqui, um filamento. Não quero que fica todo ele completo. Vou montar a esfera aqui, você vê que, tá vendo? A gente conseguiu agora a
isolar aqui só uma faixa do início da geleira aqui, ó, que é para fazer com que essa faixa aqui vai ser a parte que vai derreter. Aí a geleira acaba derretendo de forma gradativa e não começa a derreter dela por inteiro. Por isso que a gente fez isso. E se vocês não se inscreveram nesse canal ainda, se inscrevam, que semanalmente eu estou criando um tutorial novo. E bora continuar com o nosso tutorial de como fazer o derretimento das geleiras no Blender. E agora que a gente conseguiu isolar essa parte aqui que a gente vai transformar no derretimento, a gente vai transformar essa parte aqui primeiro em pontos aqui. Então para isso, você aperta o Shift A e procura por Distribute Points on Face, que é esse nó aqui, e a gente vai soltar aqui na frente dessa Delete Geometry. Quando a gente faz isso, você vê que, ó, tá vendo aquela mecha, aquela malha que a gente fez antes, ó, que a gente separou, virou nesses pontos aqui. E esses pontos agora a gente vai transformar em partes derretidas. Só que para ficar mais fácil da gente fazer essa animação aqui, vamos trazer de volta aquela geleira de antes aqui, tá? Que senão a gente não consegue mais ver ela, né? Porque ela ficou invisível aqui. Então, para isso, você aperta Shift A e procura por Join Geometry. Esse nó aqui você vai soltar aqui na frente dessa Distribute Points on Face. E agora você vai puxar uma linha aqui dessa Geometry aqui, dessa grupo Input aqui, ó, e vai conectar nessa Join Geometry aqui. Quando você fizer isso, a gente consegue enxergar novamente a nossa geleira aqui. Só que no caso eu quero que apareça só a parte que tá para ser derretida aqui. E eu quero que essa parte que tá próxima da esfera aqui, ela seja deletada aqui, tá? Para isso é só a gente fazer uma cópia dessa Delete Geometry aqui. Você seleciona esse nó aqui, você aperta o Shift D para fazer uma cópia e vai soltar aqui nessa linha de cima aqui, tá? Ele vai deletar tudo aqui e a gente vai fazer o mesmo esquema. Eu quero especificar para esse nó de Delete Geometry aqui que eu quero que deleta só a parte que está próxima da esfera aqui e deixar a parte de trás aqui visível. É só você conectar aqui uma linha aqui dessa less than aqui, ó, e você conecta na selection dessa segunda Delete Geometry aqui, tá? E aparece só a parte de trás aqui da geleira. Você pode movimentar aqui, ó, essa esfera aqui, ó, aí você vê que funcionou direitinho. Uma coisa que a gente pode perceber aqui também, que na hora que a gente movimenta aqui essa esfera aqui, você percebe aqui que os pontinhos aqui, ó, ela aparece naquele filamento que a gente criou aqui, ó. Só que esses filamentos que vão representar, ó, o derretimento aqui, esse derretimento ele tem que cair, então ele tem que ir para a direção de baixo, né? Então a gente vai arrumar isso agora. Para isso a gente vai fazer uso do Simulation Zones, tá? Você aperta Shift A e procura agora por Simulation Zones, que é esses dois nós aqui, e a gente vai desconectar essa linha aqui dessa Distribute Points on Face aqui, ó, e vai conectar aqui nessa Simulation Input aqui, e vamos conectar essa linha da Simulation Output aqui na Join Geometry daqui. Eu vou puxar essa Simulation Zones aqui para baixo aqui, fica mais fácil de ver, e com essa Simulation Zones aqui, o que acontece é que os valores que eu colocar entre esses dois nós aqui, ele vai fazer um efeito de loop. Significa que o que a gente mudar aqui, a cada frame que ele andar aqui para frente, ele vai fazer essa repetição aqui. No caso eu vou usar isso aqui para fazer o movimento dessas partículas aqui, no caso cair para a direção de baixo. Então para isso, você aperta Shift A e procura agora por Set Position, que é esse nó aqui, e você vai soltar essa Set Position aqui entre essa Simulation Zones aqui, tá? Entre a Input e a Output aqui. E por essa Set Position aqui, você consegue controlar a posição dessas partículas aqui. Por exemplo, no eixo X, você consegue movimentar no eixo X, na Y ou na Z aqui, respectivamente. No caso, eu quero que essas partículas aqui caem para baixo, então vou modificar só o eixo Z aqui. Vou botar um valor negativo aqui, tá? Vou botar aqui menos 0,1. Aí você vem aqui para os frame 1. Se você der o play agora, a partícula vai cair aqui embaixo. Uma outra coisa que eu preciso arrumar também é que toda vez que eu der o play aqui, a partícula se solta, cai aqui embaixo e vai embora, né? Para o efeito ficar bom aqui, eu preciso que essas partículas aqui, elas continuem sendo emitidas aqui enquanto a nossa esfera for se aproximando aqui. Então, para deixar essa emissão dessas partículas aqui constante aqui e não cair de uma vez e sumir, a gente vai voltar para os nós aqui e você vai selecionar essa Join Geometry aqui, ó. Você dá um Shift D para fazer uma cópia e vai soltar aqui, ó, atrás dessa Set Position. E depois você vai conectar mais uma linha aqui dessa Distribute Points on Face aqui, ó, e conecta nessa Join Geometry. Aí se você voltar aqui para o frame 1 e der um play, aí você vê que agora as partículas vão ficar aqui caindo aqui, ó, de forma constante. Era isso que a gente precisava fazer. E outra coisa que a gente tem que fazer também agora é a animação dessa esfera aqui se aproximando até que essa geleira aqui ela se dissolva completamente. Então a gente vai fazer isso agora, tá? Eu vou voltar aqui para o frame 1. Aí com essa esfera aqui selecionada, você aperta o botão I aqui, aí vai ter esse menu aqui, você escolhe Location, tá? E vai colocar essa keyframe aqui, ó, no frame 1 aqui. Eu vou andar mais um pouco aqui para frente e vou mover essa esfera aqui para uma outra posição aqui, ó, até que ele delete toda a nossa geleira aqui, tá? Na hora que desaparecer tudo aqui, eu vou fazer o mesmo esquema, você aperta o botão I para colocar uma keyframe de Location, colocar uma keyframe aqui, aí volta pro frame 1, aí você dá o play, vamos ver como é que fica. Aí tá feito a animação. Outra coisa que a gente pode fazer também para melhorar esse efeito de derretimento é você ver que as partículas aqui, quando ela cai aqui retinha aqui. E como eu quero que o derretimento ela não fique retinho, eu quero que ela fique meio ondulada
ondulada, vai ficar mais parecido com derretimento, eu vou usar a ajuda de um outro nó aqui para criar noise aqui. Então você aperta o Shift A e procura agora por Noise Texture, que é esse nó aqui. E agora você vai conectar essa color aqui na offset daqui. Quando você voltar aqui pro frame 1 e der o play, aí você vê que agora as partículas aqui não tá mais retinha, tá? Ela tá mais ondulada, só que você vê que ela vai para uma direção nada a ver com o que a gente queria antes, tá? Isso acontece porque quando a gente conectou esse nó aqui nessa offset aqui, a gente perdeu o controle aqui da posição, da direção delas, tá? Ó, se eu desconectar de novo, ó, você vê que a gente tem aqui ó, o controle aqui da posição aqui das partículas. A gente ia mudar daqui para um valor negativo aqui para Z, para elas cair para baixo, né? Para não cair para cima. Quando a gente conecta aqui na offset, você vê que a gente não consegue mais controlar a posição delas. Então, para a gente voltar a ter esse controle, a gente vai fazer uso de um outro nó. Você aperta Shift A e procura agora por Vector Math, que é esse nó aqui. E a gente vai mudar esse Edge aqui, muda para Subtract. E vamos conectar aqui na frente dessa Noise Texture aqui. Por enquanto, a gente vai deixar aqui nesse valor 000 e vamos voltar aqui para o frame 1, dar um play. Aí você vê que tá igual antes. Se a gente mudar esses valores aqui, você clica aqui nessa parte de cima e arrasta até aqui embaixo e digita 0.5. Aí com esse valor aqui, as partículas aqui elas não vão mais para direção nenhuma, tá? Nem para cima, nem para baixo, nem para qualquer outra direção. Elas vão se manter nesse lugar aqui. Vamos fazer um teste, a gente volta para o frame 1, aí dá um play e começa a movimentar aqui, tá? Elas vão ficar na mesma posição aqui, só que elas continuam tendo aquela ondulação porque a gente colocou essa noise texture aqui. Então, como a gente quer que essas partículas aqui elas têm que cair, então a gente vai aumentar um pouquinho esse valor final aqui, tá? Que é referente ao eixo Z. Aqui tá 0.5, vamos aumentar um pouquinho, vou experimentar, vai 0.7, aí você volta para o frame 1 e dá o play, e agora você vê que as partículas estão indo na direção correta aqui. Só que eu tô vendo aqui que as partículas estão até caindo rápido demais. Para um efeito de derretimento, ela é um pouquinho mais lenta. Então, para ter esse controle da velocidade das partículas, a gente vai fazer uso de mais um nó. Você pode selecionar essa Subtract mesmo e apertar um Shift D para fazer uma cópia. E agora você vai mudar para Scale, tá? Que de escala. E você vai conectar aqui na frente dessa Subtract aqui. Ela tá nesse valor 1. Se eu botar para o frame 1 aqui e dar o play, ela vai ficar na velocidade de antes. Então, quer dizer que se você diminuir esse valor aqui, aí você diminui a velocidade das partículas. Eu vou experimentar aqui, vai 0.4, voltar para o frame 1 e dar mais um play. Aí você vê que agora as partículas caem um pouquinho mais lentas, tá? Aí você faz o controle do jeito que você achar melhor aqui, tá? Mudando esse valor daqui. Outra dica que pode ser que dá uma melhorada aqui, tá? Eu fiz um teste aqui, não é obrigatório, mas pode ser que melhora também. Você mudar aqui nessa Noise Texture aqui de 3D, você pode clicar aqui e mudar para 4D, que vai aparecer essa opção aqui W aqui. E aqui, você mudando esses valores aqui, você muda aqui o movimento da ondulação. É importante que esses valores aqui, eles ficam mudando de forma automática. E para fazer esses valores aqui mudar de forma automática aqui, a gente faz o uso de um outro nó aqui para isso. Você aperta Shift A e procura agora por Scene Time, tá? Que é um nó específico para fazer a mudança automática desses valores aqui. Eu vou conectar aqui por essa frame aqui, a W daqui. Vou voltar para o frame 1 e dar mais um play aqui. Talvez não deixa para ver muito bem não ainda, né? Mas essas regulagens finas aqui, você pode fazer no teste aí em casa e ver se vai melhorando. Você pode também mudar esses valores aqui de escala e details aqui, que também vai fazer uma alteração no efeito de derretimento. Isso é feito no teste, vai depender do seu projeto, tá? Não tem um valor exato aqui para eu passar para vocês. É tudo feito no olho mesmo. Você vai testando até ficar do seu gosto aí, beleza? E agora sim a gente vai transformar essas partículas no formato de melado, tá? De derretimento aqui dessa geleira. Para isso, você aperta o Shift A e vamos procurar agora por Points to Volume. Esse nó aqui. E a gente vai soltar esse nó aqui na frente dessa Simulation Output, que vai transformar aqueles pontinhos lá em volume, que é essa fumacinha aqui. E de fumacinha a gente vai transformar em mesh, que seria malha. O que a gente precisaria fazer é transformar aqueles pontinhos em malha, tá? Só que não tem um nó que transforma de pontos para malha direto. Então primeiro você vai ter que transformar em volume e de volume para mesh, no caso em malha. Então para isso você aperta Shift A e procura agora Volume to Mesh, que é esse nó aqui, tá? Volume to Mesh ou Volume to Malha. E você vai soltar aqui na frente dessa Points to Volume, tá? Aí tá vendo aquela fumacinha virou em malha aqui, tá? Em mesh aqui, tá? Ó, vendo? Aí já ficou em formato de tipo um derretimento, tá? E você pode controlar aqui a intensidade aqui, que eu acho que ficou muito forte. Você pode vir aqui na Radius e você vai diminuindo aqui, ó, até ficar mais ou menos a intensidade que você quer. Eu vou botar aqui 0.13 aqui, para esse exemplo aqui. Aí você já tem esse efeito aqui. No caso, se você achar que tá meio fino aqui, ainda tem pouco, você pode aumentar aqui a densidade aqui por essa Distributed Response on Face aqui, ó. Aqui em densidades a gente colocou 10.000. Eu vou aumentar aqui, vai para 100. Você pode mudar essa Resolution aqui de Grid para Amount.
Mount, aí já dá uma melhorada. Você pode ir mudando esses valores aqui de voxel amount aqui, ó, aumenta ou diminui aqui. Vou experimentar aqui 40 e vou aumentar aqui a resolução 100, vou colocar 40 também. Aí você vê que ainda tá meio quadriculada aqui. Para melhorar a resolução aqui também, para não ficar aqui toda quadradinha aqui, a gente pode fazer uso do seguinte nó. Você aperta Shift A, procura por Set Shade Smooth, que é esse nó aqui. Você solta aqui atrás dessa Group Output, já dá uma arredondada. E você mexendo esses valores aqui, você pode controlar aqui ó, o formato aqui desse derretimento aqui, ó, tá? É mais por essa voxel amount aqui, ó. Você vai diminuindo ou aumentando, ela vai mudando aqui o formato aqui dela. Você pode aumentar por essa outra voxel amount da volume aqui, ela vai ficando mais redondinha aqui também. Aí você vai regulando por aqui até você encontrar um ponto que você acha que o derretimento ficou bom para você. Lembrando que quando você faz a regulagem aqui, quando você ativa essas Simulation Zones aqui, para você ter a atualização aqui, você tem que ficar voltando por frame 1, tá? Porque às vezes você tenta regular aqui no meio aqui, com essa Simulation Zones aqui, e você não vai ver o efeito direitinho. Então aí você pode voltar pro frame 1 para fazer a atualização e ficar dando play aqui para ver se ficou do jeito que você quer. Eu acho que ainda tá com pouca quantidade aqui de derretimento aqui, tá? Para você aumentar também, você pode vir aqui nessa Distribute Points on Face aqui, ó, e se aumentar a densidade aqui. Aqui tá com 10, vou aumentar para 100. Aí você volta aqui pro frame 1, aí dá mais um play, aí você vê aqui se ficou bom, ó, tá vendo? Já aumentou a densidade, a quantidade de derretimento com esse valor aqui. Aí por aqui você vai fazendo o efeito e a regulagem. E terminada a regulagem, agora a gente só falta colocar a textura no nosso efeito. No caso, a textura aqui do seu objeto aqui, você pode clicar aqui no seu objeto mesmo e você vir aqui na Shading e colocar a textura aqui direto, tá? No caso, esse modelo aqui que eu baixei da internet aqui, ele já vem com a textura aqui já feita aqui. Mas se não tiver, é só você vir aqui nessa bolinha vermelha aqui de materiais aqui. Se não tivesse nada, você só vem aqui, aperta em New, vai criar um nó aqui. Você pode mudar a cor por aqui e você coloca a cor que você quiser aqui. Ou se preferir, você usa o Blender Kit, que eu sempre recomendo aqui, que você pode colocar. E o Blender Kit ele vai colocar uma textura para você de forma automática aqui também. Se você não sabe como usar o Blender Kit, que é um add-on de graça, eu recomendo muito a vocês a fazer. Vai fazer vocês economizar muito tempo na hora de você fazer os projetos de vocês. Eu já fiz um vídeo explicando como que faz para baixar e instalar ele, como que faz para usar ele. Eu vou deixar esse vídeo nas descrições do vídeo aqui embaixo, você dá uma olhada depois de terminar esse vídeo. O que a gente está precisando fazer agora é colocar a textura aqui para a parte do derretimento aqui. Isso que a gente vai fazer agora. Aí você vai voltar aqui para o Geometry Nodes e aqui nos nós aqui, você vai apertar o Shift A e vai procurar agora por Set Material, que é esse nó aqui. E você vai soltar esse nó aqui, ó, na frente dessa Volume to Mesh. Vou mudar aqui para essa visão aqui de Viewport Shading. Você vê que ela tá branca aqui. Se você clicar nessa bolinha aqui, ó, vai ter alguns materiais que é referente ao modelo que vem aqui. Você pode escolher uma ou criar uma textura sua aqui, tá? Eu vou só para fazer o teste aqui, eu vou escolher essa marronzinha aqui, ó, tá vendo? Agora o derretimento ficou nessa cor marrom. Se você quiser colocar uma outra cor, vou colocar da mesma da Iceberg aqui para ficar igual. Aí fica da mesma cor aqui também. Mudar essa cor do derretimento aqui vai ser importante dependendo do tipo de objeto que você for derreter aqui, tá? Como eu disse, o efeito desse derretimento dessa geleira aqui não é específico só para essa geleira aqui, tá? Esse efeito de derretimento ele serve para qualquer objeto mesmo. Eu vou fazer aqui, colocar um outro objeto aqui, tá? Para fazer um exemplo. E aqui vai um outro exemplo aqui de derretimento de outros materiais aqui também, tá? E você pode derreter qualquer coisa que você quiser. E uma outra consideração que é bom eu deixar avisado para vocês é que quando você escolhe um objeto que ele não tem muitas vértices ou muitas arestas aqui, por exemplo, num cubo aqui, por exemplo, se eu ver aqui na visão de Wire aqui, ele só tem poucas arestas aqui, tá? Ele não tem muitas subdivisões aqui. Em objetos assim, se você tentar derreter ele, ou aproximar essa esfera aqui, você vê que vai ter esse problema aqui, ó. Ele não derrete direitinho aqui, tá? Você vê que ele deleta de forma de blocos aqui. Então, para arrumar esse problema aqui, você tem que aumentar o número de subdivisões aqui do objeto que você vai derreter. Eu vou afastar um pouquinho aqui, ó. Vou selecionar de novo esse cubo aqui, ó. Pela visão de Wire fica mais fácil de ver. Se o seu objeto aqui tem poucas subdivisões, você deixa ele selecionado, você aperta o botão Tab para entrar no Edit Mode e você vai apertar o botão direito do mouse e vai escolher por essa Subdivide aqui, tá? Quando você fizer isso, ó, tá vendo? Já colocou mais subdivisões aqui. Aí vai melhorando o efeito de derretimento. Quanto mais subdividido tiver, melhor. Aí você vem aqui nessa setinha aqui, desse Subdivision aqui, ó. E por esse menuzinho aqui, você pode ir aumentando aqui o número de subdivisões. Aí, quanto mais você colocar, melhor fica, tá? Eu vou aumentar aqui para 50. Aí você aperta o botão Tab de novo para voltar para o Object Mode. Vou voltar aqui para a visão de sólido. Aí você vê que, ó, já deu uma melhorada aqui no derretimento aqui, beleza? Aí você conserta esse problema aqui. E depois que você já animou
aqui essa esfera aqui se aproximando aqui, e você não quer que apareça a esfera aqui, você não sabe, é só fechar esse olhinho aqui, ó, por causa da esfera aqui, ó, que ela some daqui. Para não aparecer na renderização, aí você clica nessa câmera aqui também, porque senão quando você for renderizar, a esfera ainda vai estar aqui. Então você deixa também aqui, ó, um xizinho aqui na câmera, que aí na sua renderização não vai aparecer. Aí você faz seu efeito de derretimento. E agora que vocês aprenderam a como fazer o derretimento das geleiras no Blender, vocês podem sair derretendo quantos objetos vocês quiserem. E se vocês gostaram desse tipo de efeito, existe também uma outra variável de derretimento que foi feito no filme Exterminador do Futuro 2. Eu fiz um vídeo explicando como que faz isso, vou deixar nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão aprender muito.